Bom, o intuito desse vídeo aqui é a gente falar um pouquinho sobre Tailwind e cores que vêm de APIs externas. Se tu já é um dev front-end, principalmente front-end, já há um bom tempinho, provavelmente tu já caiu nesse problema que é fazer o Tailwind enxergar cores que não são da paleta original dele, né? Então, cores que vêm de APIs externas. Hoje em dia, claro, a gente já tem algumas formas de lidar com isso, né? A comunidade cresceu, já enfrentou esse problema, então cada um já divulgou suas ideias e suas formas de solucionar isso. Mas a maneira que eu quero apresentar hoje aqui, eu confesso que eu não vi em lugar nenhum até hoje. E é uma maneira que facilitou muito o meu desenvolvimento de projetos. Então, caso você ainda não conheça essa maneira aqui, eu tenho certeza que ela vai facilitar em muito o desenvolvimento dos teus projetos, das tuas aplicações, tanto as atuais, né, que vai dar vontade de refatorar muita coisa, quanto as próximas, que tu já vai pensar de uma maneira diferente na hora de desenvolver. Dito isso, eu criei aqui um projetinho fake, obviamente, né, mas com o intuito aí pra gente falar um pouquinho e tratar sobre isso. Então eu criei aqui um projeto em Next, tá, usando o Tailwind, obviamente. É um projetinho bem simples, tá? Pra gente não gastar tempo com API, eu instalei o JSON Server, tá? Ele é um pacotinho em Node que cria e emula um servidor local aqui, né? Então a gente cria esse arquivo db.json e aí aqui a gente define então o nosso esquema, né? Então vai ser o localhost 2.3001, que é a porta que eu estou usando aqui, a 3000 já é a padrão do Next, /brains, por exemplo, né? Então ela vai me retornar então um array com esses objetos, tá? Então é bem simples aqui. É mais para a gente ter realmente um endpoint, né? E informações dinâmicas aqui, mas sem gastar muito tempo desenvolvendo de fato uma API em Node ou em outra linguagem aqui, né? Mais para a gente agilizar. Então a gente já tem aqui nossa API, nosso esquema definido. Aqui no nosso front-end, então, né? A gente tem aqui o layout. Não tem nada demais aqui, tá? Só modifiquei o title. Instalei o ShadCN aqui para poder usar algumas coisinhas que no fim ali eu acho que eu até acabei nem usando, mas enfim, tá? Aqui no nosso page a gente tem uma estrutura bem simples, né? Então a gente tem uma tag main e a gente faz aqui um map das nossas marcas, né? Onde cada uma vai ser um link que vai ter como href então a slug dessa marca. Então se a gente voltar aqui, a gente largar o mouse aqui em cima, veja que aqui no canto inferior esquerdo a gente tem ali a slug, né, de cada marca certinho. Aqui para buscar, só para não ficar tudo muito sujo aqui, esse código aqui desse componente aqui da home, eu botei essa request aqui e a outra request em um service, né? Eu gosto de trabalhar com um padrão de services, então eu criei aqui um arquivo brains.ts, que ele é uma classe, basicamente, com dois métodos, né? Então, um que lista todas as marcas e um que filtra a marca ali pela slug, né? Porque como eu mostrei, a gente vai ter um link ali para slug, então eu consigo recuperar essa informação na URL ali e fazer esse filtro usando o Next. Então é bem simples, é mais para deixar estruturado aqui. Também defini a tipagem para facilitar os nossos maps ali, né? No front-end. Então algo bem simples, mas deixando bem estruturadinho aqui. Então, novamente, a gente fez aqui um map com os links, né, das marcas. Quando clicar aqui, a gente tem uma estrutura simples, né, então a gente tem aqui simulando como se fosse um banner que teria, né, deixei como um placeholder. Aqui ao lado vai ter um aside, que eu até deixei aqui um placeholder também, né, entenda como filtros, categorias ou demais informações. É só para realmente a gente ter uma estrutura simples. E aqui então o conteúdo da página, né? Então sobre a marca, e aí aqui a gente renderiza o about, né? O sobre aquela marca, que também é um texto bem simples e rápido. Eu fiz realmente só para a gente ter uma estrutura visual e poder falar um pouquinho mais. Aqui então a gente tem a página da marca, né? Que é essa página aqui. Então, se você ainda não sabe como que se busca um parâmetro da URL, que nesse caso aqui é slug, com o Next, a gente cria aqui uma pastinha com os colchetes, né, definindo o nome da propriedade que a gente quer recuperar da URL, nesse caso aqui é slug, e aí de dentro dos parâmetros, né, dos params, a gente recupera aqui então o nosso parâmetro,
tá? Aqui eu estou utilizando um utilitário do próprio Next, tá? Caso você ainda não conheça, o Next ele gera tanto para as pages quanto para os layouts, esse page props e layout props, tá? Então, se você digitar aqui page props e abrir as chaves aqui e abrir as strings, perceba que o Next ele já nos mostra aqui as URLs que a gente tem dentro da aplicação, tá? Então, isso aqui é uma utilidade muito grande. Eu uso em todos os meus projetos, facilita muito. Porque antes a gente tinha que definir as page props na mão, né? Enfim, tudo mais. Então, assim, ele já faz tudo isso aqui para nós, automático, mais simples, né? E o page props aqui ele retorna tanto o params quanto o search params, né? Então, nesse caso aqui a gente só vai usar o params. E aí então a gente desestrutura aqui o params e repassa ele para dentro do nosso método getBrandBySlug, né? Que nada mais recebe aqui e filtra lá do nosso JSON server as informações da marca, tá? Então uma estrutura bem simples. Novamente é só para a gente ter aqui um exemplo, tá? E perceba aqui que as cores não dêem muita atenção, né? Elas estão aqui nessa tonalidade de cinza e branco aqui, realmente que é pra gente poder partir do absoluto zero, tá? Eu não vou enrolar muito, tá? Porque eu não quero que esse vídeo aqui fique muito enrolado. Vamos de fato aqui para as maneiras que a gente tem de trabalhar com as cores, tá? Uma das formas que a gente tem de trabalhar com cores aqui, na verdade acho que a primeira maneira que a gente tem que alguém que está iniciando no front-end ali, trabalhar com Tailwind vai fazer, vai ler a documentação do Tailwind e vai ver lá que ele deixa a gente fazer algo como, por exemplo, isso aqui. Então a gente pode definir aqui BG, que é o nome da propriedade para definir um background, por exemplo. E entre as chaves a gente pode definir valores arbitrários, né? Então a gente poderia, por exemplo, passar aqui um E4, E5, E2, por exemplo, que é uma tonalidade de cinza, tá? Então na teoria a gente pode fazer isso aqui, tá? Como são cores fixas que a gente está definindo aqui, que é na mão, hard-coded, o Tailwind perceba que ele reconhece na hora, né? Então se a gente definir aqui uma cor vermelha, FF00, perceba que ele já entende a cor na hora, né? Isso porque, como eu disse, aqui é uma cor fixa, né? A gente está dizendo exatamente qual é a cor que a gente quer. Então, com isso, ele consegue compilar aqui, tanto agora no momento de desenvolvimento, quanto no build, e consegue, então, definir essa cor, tá? Então, isso aqui funciona. Dito isso, como a gente percebe que isso aqui funciona, o que muitos devs fazem é basicamente isso aqui. Então, a gente abre aqui nossas chaves, né? Porque aqui dentro a gente vai, então, definir código JavaScript. Então a gente abre aqui umas templates string, cola, e aí aqui onde é que tem a coloração, a gente vai fazer o quê? Vai botar a nossa branch, ponto, aqui eu botei o button hover color, tá? Então que é a coloração que a gente tem. Então, se ele recebe ali o BG e entre as chaves aqui, os colchetes, a gente pode botar uma cor, na teoria isso aqui deve funcionar também. Só que a gente bota ali, volta aqui e percebe que nada funcionou, tá? Se a gente inspecionar a página, a gente vai perceber que aqui, na verdade, ele está definindo a cor certinha, né? Perceba aqui que ele definiu o BG dinâmico com base em cada retorno. Mas ele não funciona. Isso por quê? Porque aqui, nesse momento de dev aqui, de desenvolvimento, e também, consequentemente, no momento de build, ele não vai bater na API e buscar o valor e definir aqui o valor. Tá? Apesar de aqui no browser ele já está mostrando qual que é o valor, perceba que não funciona. Justamente por causa disso, porque é uma cor dinâmica que vem de API. Então, é como se quando o compilador batesse aqui nessa linha aqui ele teria que buscar de novo lá na API o valor. Ele não vai fazer isso, porque a chamada da API está aqui em cima, entende? Então é por isso que não funciona. Dito isso, a gente já viu o que não funciona, tá? Então a gente pode voltar aqui, como estava antes. O que muita gente vai dizer... Deixa eu tirar essa coloração aqui. Aqui é o que a gente estava antes. Uma forma que a gente tem de trabalhar aqui, e que muita gente provavelmente deve estar pensando, é que a gente pode, sabendo que tem a propriedade de background, a gente pode abrir o style e definir aqui que a gente quer a cor background color sendo o brand.buttonOverColor. Funciona? Funciona. Perfeitamente. Só que aqui
perceba que ele identifica, né, porque ele está aplicando aqui na tag style, ele identifica a coloração certa, né? Só que aqui perceba que a gente não quer definir a cor do background. O que eu quero definir é o over do background. E aí que começa a dar o problema, tá? Porque aqui a gente não tem, dentro da tag style, a gente não tem nenhuma propriedade chamada over, por exemplo. Tá? Isso não existe. Até o Copilot aqui está sugerindo, mas isso aqui simplesmente não existe, tá? Não vai funcionar. O próprio compilador aqui está dizendo que essa propriedade não existe. Tá? Então, como que a gente pode lidar com isso? Para definição de cor simples, de background simples, pô, esse aqui tá perfeito. Aqui já acabaria aqui o vídeo, tá? Então seria suficiente. Mas não é isso que a gente quer definir esse efeito aqui. Então, apenas o nome ali, e quando faz o over, surge aquela coloração de fundo. E isso eu quero que seja a coloração da marca. Para isso, agora entra a maneira que eu gostaria de explicar para vocês. A gente pode injetar, digamos assim, cores externas dentro do Tailwind, tá? Semelhante ao que a gente estava fazendo ali com a tag style, a gente vai novamente abrir ela aqui, tá? Só que aqui a gente vai definir variáveis. Em vez de definir diretamente a cor que a gente quer aqui, na propriedade que a gente quer, a gente vai injetar variáveis aqui dentro, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente abre aqui os colchetes, tá? Porque vai ser como no formato de um array, abre as aspas, e aí aqui a gente define então as nossas variáveis que a gente quer injetar. Como são variáveis e a gente está dentro da tag style, então a gente tem que pensar em variáveis CSS. Com isso dito, a gente tem que iniciar sempre com os dois hífenzinhos. Então aqui a gente pode botar o brand hover color, por exemplo, como nome. Como a gente está usando o TypeScript, a gente precisa definir aqui as string, tá? Se tu tiver no projeto JSX, né, usando JavaScript, isso aqui não é necessário, tá? Mas aqui a gente precisa dizer para o TypeScript que tipo de informação que a gente está definindo ali. Ele não vai fazer inferência automática. E aí aqui a gente define o valor disso. Então a gente quer a brand.buttonOverColor, tá? Então aqui a gente está injetando uma variável dentro da nossa tag link com a cor dinâmica que vem da nossa API, tá? Com isso feito, agora a gente pode fazer algo bem interessante aqui, que é usar a propriedade over do Tailwind, usar a propriedade bg e agora a gente simplesmente usa a nossa variável brand over color. Agora a gente pode apagar esse zinc 800 aqui, salvar e veja que ao fazer o over não funcionou. Por que não funcionou? Porque a ordem das coisas importa. Então a gente precisa definir a nossa variável antes de usar a tag className. Se a gente voltar aqui agora, salvar e atualizar, perceba que agora sim ele está usando aqui as cores da nossa API, tá? Então se a gente inspecionar aqui novamente e der um over aqui em cima, perceba que aqui ao lado, aqui na definição ele bota a mesma classe que a gente está definindo ali, né? O over bg brand over color, mas aqui ao lado ele pega a nossa variável. Cadê? Color. Aqui. Tava bem aqui em cima. Então ele injeta a variável brand over color, pegando a cor da nossa API e repassa isso ali para dentro do Tailwind, como se fosse uma variável do Tailwind, por exemplo. Tá? Então, com isso, aqui já seria suficiente para a gente encerrar esse vídeo, porque aqui já foi definido de uma maneira bem legal. Mas a gente pode melhorar isso aqui um pouquinho mais, porque o que acontece? Aqui a gente já resolveu o problema de fazer o over com a coloração da marca. Mas aqui dentro da página eu preciso definir outras cores, porque eu quero que essa página também seja dinâmica. Então, feita essa definição aqui dentro da nossa página de slug, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente já fez ali em cima, porque aqui em cima dentro do nosso brand a gente também tem o brand ponto todas as propriedades que a gente tinha lá, inclusive a opção theme, que contém o background color, o button over color e o title color. Tá? Então a gente tem um tema aqui definido para nossa marca, né? Para nossa brand. Então, dito isso, a gente poderia fazer isso em todos os locais que a gente precisa.
né? Então a gente poderia vir aqui e criar a nossa variável aqui dentro, né? Então, por exemplo, bg brand, sei lá, vamos definir assim, as string, como a gente tinha dito antes, e aqui pegando a nossa brand.theme.background color. Então a gente poderia fazer essa definição, lembrando de jogar a tag style para cima, e aqui onde a gente tem o Zinc 700, usar a nossa bg brand. Funciona, perceba que funciona. Se a gente voltar aqui para Honda, por exemplo, para BMW, perceba que cada um tá pegando a sua cor certinho, tá? Mas perceba que isso aqui é chato, né? Porque, por exemplo, eu tenho dentro de brand.theme.titleColor, com esse nome de propriedade, a gente pode inferir que essa coloração aqui deve ser usada onde a gente tem o title, que seria esse H1 aqui. Então aqui a gente também teria que vir, abrir nosso tag style, definir aqui title, brand title, por exemplo, as string, e aí aqui usar brand.theme.titleColor. E aí aqui embaixo botar o text brand title. Então funciona, a gente pode perceber isso, mas aí todo lugar que a gente precisa fazer isso aqui, a gente tem que vir e definir na mão, né? Claro, a gente vai ter que continuar definindo na mão, mas tipo assim, aqui todo lugar, na side a gente tem que definir aqui, no H1 a gente tem que definir aqui. Funciona porque deixa bem escopado, tá? Mas eu particularmente prefiro definir tudo isso em um lugar só. Nesse caso aqui, como é um exemplo mais simples, a gente pode fazer aqui diretamente na main, tá? Mas se, por exemplo, tivesse aqui um layout para essa página, né, a gente poderia definir isso aqui no componente layout, e tudo que está dentro aqui seria o children, que seria a nossa page, herdaria essa definição também, tá? Então funciona dessa forma também. Mas o que eu quis dizer é que a gente pode abrir a tag style aqui no main, e aí no componente mais acima possível, nesse caso é o componente, a tag main, fazer as definições, tá? Então a gente pode vir aqui e definir aqui a nossa variável. Então bg brand, por exemplo, as string vai ser a nossa brand.theme.background. A gente bota uma vírgula e faz uma nova definição aqui embaixo. Então vai ser o nosso brand title color, tá? Então a gente pode fazer essa definição aqui em cima, e com isso a gente pode simplesmente remover aqui embaixo, salvar e somente usar. E perceba que está tudo funcionando. Se a gente voltar, deixa eu botar uma coloração mais escura aqui, text muted. Se a gente voltar então em cada página aqui, perceba que ele está pegando a coloração de título e de background aqui, exatamente conforme está a nossa API, tá? Eu esqueci de mostrar, mas aqui a gente tem a listagem da nossa API, tá? É só a listagem realmente. E aqui então a gente consegue então fazer essa definição. Então é basicamente isso, tá? Como eu disse, eu não vi essa maneira sendo explicada em lugar nenhum. Foi algo que eu descobri meio que sozinho, entendendo essa maneira de injetar variáveis aqui dentro da tag style, e através de testes eu fui percebendo que eu poderia fazer essa definição em um único local, no componente tag mais alto nível, e tudo que está abaixo já consegue automaticamente entender isso, tá? Então, como eu disse, se a gente tivesse aqui dentro um arquivo chamado layout.tsx, a gente poderia fazer essa definição aqui na primeira tag do nosso layout, e aí ficaria tudo definido em um lugar só. E aqui dentro da página, do componente de página, a gente não teria que fazer essa definição de novo. A gente só simplesmente sairia usando dessa maneira aqui, que ele já entenderia, porque ele vai puxar de cima para baixo, vai repassar de cima para baixo, sempre do pai para o filho, né? Então a gente poderia fazer essa definição lá. Aqui no nosso caso a gente definiu aqui na primeira tag, e aí em consequência tudo que está abaixo, tudo que está dentro consegue
ler o valor que está definido aqui, tá? Isso aqui não funcionaria se a gente fizesse definição dessa tag style aqui nessa section. Essa section aqui já não conseguiria enxergar esses valores, tá? Porque ela não estaria dentro. Tá? Então perceba que valores, tags que são irmãs, elas não funcionaria dessa maneira. Teria que ser feito explicitamente, né? Tag por tag, assim como a gente estava fazendo antes com o aside e com o title, tá? Mas assim, repassando da primeira tag, da tag de mais alto nível, funciona normalmente, tá? Então, é basicamente isso. Como eu disse, é um projeto bem simples. Eu não queria que esse vídeo se estendesse tanto, na verdade. É mais para a gente mostrar como a gente pode lidar com essas variáveis, né? Porque, como eu disse antes, aqui a gente está lidando com over, que é um problema que a gente tem, né? Lidando com colorações externas, porque a gente não tem ali, por exemplo, dentro da nossa tag do atributo style, a propriedade de over, né? Então aqui a gente conseguiu trabalhar tanto com o over, quanto com colorações de título, de background, enfim. Tá? Isso aqui se aplica para tudo. Poderia ser usado para bordas, para gradientes, funcionaria tranquilamente, tá? E bom, basicamente é isso, tá? Me conta aí embaixo nos comentários se tu já conhecia essa maneira de lidar com cores de APIs externas. E se ainda não conhecia, o que tu achou? Você acha que vai ser algo útil aí para ti? Para mim, eu confesso que tenha ajudado muito a desenvolver as minhas aplicações. Tem facilitado muito, principalmente nessa parte de over, né? Eu trabalho em projetos que a gente tem um design muito forte, muito bem estruturado, onde basicamente todos os links e botões eles possuem colorações de over. Então, para esse caso, tem me ajudado bastante, tá? E, bom, é isso. Já me estendi demais e te vejo na próxima.